Olá, bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Hoje tenho o prazer de receber aqui Ricardo Emerick. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá e bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Aqui a gente acredita que a inovação é sobre a aplicação de uma visão, a motivação é a força que impulsiona essa visão e a inspiração é o resultado que transforma. Hoje, para conversar sobre construir uma jornada de mais de 30 anos no setor, temos o prazer de receber uma mente que fez da tecnologia a sua essência. Ricardo Emerick, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui, Ricardo, e dentro de um ambiente que me traz muitas lembranças, é alguma coisa de arrepiar mesmo. Literalmente eu posso falar que é a nossa garagem. Não tenha dúvida, é a nossa garagem. E que interessante, né? 2 Ricardos na garagem comum. Muito legal. Eu queria compartilhar com você, quando a gente fala muito sobre HP e HPE, existe ainda uma pequena sobreposição de nomes e de empresas. Então, vamos começar a esclarecer isso para a audiência? Vamos. Eu normalmente costumo falar que a HP que eu comando é a parte divertida. A tua também é divertida, mas é um pouco mais... A minha é divertida, só que está em salões maiores, né? Então a gente está nos data centers. Então hoje nós somos uma empresa que a gente entrega para 3 megatendências, então toda a parte de borda, do ponto de vista de conectividade, que a gente aí trabalha muito próximo, né? A gente conecta os seus devices aí nessa infraestrutura maravilhosa que é a área computacional. Depois a gente tem uma parte central, que é a parte de dados, onde está exatamente a IA, e aí nesse aspecto nós trabalhamos na parte de processamento desse volume de IA com os nossos supercomputadores. Então, todo mundo reconhece a marca Cray como uma das principais marcas de supercomputadores no mundo. E a gente tem uma outra parte que é o que a gente chama de Hybrid Cloud, onde o cliente toma a decisão qual é a configuração e experiência de cloud que ele quer ter. Se ele quer ter na nuvem, se ele quer ter dentro de casa. E a gente super se complementa na ponta e, obviamente, trazendo uma essência. E essa é uma coisa que eu gostaria de colocar, que apesar de a gente ter nascido na mesma garagem, em 2015 houve um split. A gente separou em 3 organizações: HP Inc., HPE e DXC. Mas um ponto que eu gostaria de compartilhar, e eu acho que a gente comunga desse ponto, é como uma família. Você tem pessoas com personalidades diferentes, irmãos. Um é mais analítico, o outro é muito mais expansivo, um é mais retraído. Mas a única coisa que uma família pode passar para suas gerações são seus valores, o caráter. E eu tenho certeza que é uma coisa que as nossas 2 empresas ainda comungam, dos valores que foram gerados aqui nessa garagem. Não tenha dúvida, muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu me mantive tanto tempo dentro de uma mesma empresa. Primeiro porque a empresa se transformou tanto que eu brinco que eu não precisei ir até o mercado veio até a nós, né? Mas outro ponto é essa parte de você poder se ver através dos valores da empresa. Então hoje eu me sinto muito bem e vejo que muito da minha vida, da minha família, dos conceitos que eu tenho hoje são conceitos comuns dos valores que eu acabei compartilhando dentro da HP. Por isso que a gente ainda se considera uma família. Muitas vezes quando me ligam eu falo, não somos a mesma empresa, mas meus primos estão lá. Sim. Não, sem dúvida nenhuma. Agora, indo para a tua garagem. Todos nós temos uma garagem. A gente utiliza a inteligência artificial para resgatar o que uma imagem pode falar um pouquinho da tua jornada. Então agora eu gostaria de compartilhar com você uma imagem, e agora que eu gostaria que você, olhando essa imagem, pudesse descrever a tua história nessa tua imagem. Aqui está a minha base. Né? Quer dizer, a minha família. Então, para mim, realmente é uma surpresa a gente participar de tantos podcasts e geralmente a gente vê muito da parte empresarial. E eu costumo comentar muitas vezes que, apesar de todos os desafios que a gente teve na pandemia, uma das coisas mais interessantes que teve na pandemia foi a possibilidade de a gente poder conhecer os seres humanos, né? Porque ao lugar de eles estarem vindo aos escritórios, nós fomos até as casas deles e completamos aquilo que era o profissional, né?
E esse quadro traz isso, né? Isso traz o profissional aqui em destaque, mas por trás disso traz o que faz desse profissional ser o que ele é, que é a minha família, que para mim é a base de tudo que eu tenho. Os números 3 aqui são exatamente o número dos meus 3 filhos, né? Então, Lucas, a Júlia e o Rafa. Esses 30 anos dizem um pouco mais do que simplesmente talvez muitos estejam pensando que é meu tempo profissional, né? Mas eu tenho 31 anos de casados com a minha esposa e também é um número muito mágico para mim. Fora as mensagens de tecnologia, de velocidade, de nuvem, e aqui as mãos aqui se complementando nos compromissos que eu acho que a gente tem como profissional, que é de manter uma condição de que nós sejamos consistentes e que a posição que nós estamos hoje seja realmente uma condição de estar, porque nós somos muito mais do que a posição, na verdade, nos coloca hoje. E para mim essas mãos dadas significam um pouco disso, né? E claro, não poderia ter numa imagem corporativa a falta de gráficos e metas e pontos para a gente atingir. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar. E realmente esses 30 anos, uma curiosidade, a gente não trabalhou ao mesmo tempo na empresa. Verdade. Eu entrei um ano depois que houve a cisão das empresas, mas a gente acabou se encontrando aí, até particularmente de tantas ligações cruzadas que a gente recebeu. Eu admiro muito o teu lado de liderança. Você começou na HP como um estagiário. Exatamente. Então, conta um pouquinho para nós sobre o Ricardo. Esses 30 anos, você começou como estagiário, depois você foi para a área gerencial, agora está na área de liderança. Eu falo muito que, para mim, são 3 grandes momentos que eu tive na minha vida, né? Um momento técnico, que é quando a gente está entrando numa empresa, e a gente quer saber de tudo isso aqui, né? A gente quer mastigar os bits e eu acho que a tecnologia acaba sendo uma das coisas mais importantes e é onde eu fiz a minha base. Depois eu tenho um segundo momento, que é quando eu começo a assumir posições gerenciais, quando eu começo a ver como é que aquela tecnologia ela se aplica numa empresa e eu começo a aprender muito mais sobre processos. Como é que as empresas funcionam, como é que as coisas se conectam para no final a gente entregar um resultado. E eu acho que agora no momento que eu tô no momento de pessoas. Então, eu já não tenho mais a capacidade técnica, eu também não sou o melhor para conhecer todos os processos, mas eu me sinto na responsabilidade de criar um ambiente onde as pessoas possam dar o seu melhor. Então, nessa carreira que eu tive de 30 anos, na evolução, a maior responsabilidade que eu tenho hoje é com as pessoas, como é que eu entendo elas. Eu digo que eu lia muito mais livros de tecnologia no início, depois eu lia sobre organizações e hoje eu leio mais sobre pessoas. Que fantástico. A gente, rodando a inteligência artificial na imagem, fazendo um prompt reverso, tivemos 3 palavras que afloraram muito mais dentro da tua história. Uma delas é liderança tecnológica, a segunda palavra é consistência e, por último, transformação digital. Você acha que essas 3 palavras sintetizam bem o que você viu nessa imagem? Eu acho que elas sintetizam bem, talvez, um núcleo dessa imagem. E aí, se a gente está falando de visitar a garagem e aí expandir um pouco mais para o núcleo pessoal, eu acho que além dessas 3 que estão na parte central, acho que tem 2 que tocam muito também. Uma é família e outra é diversidade. Eu sou pai do Rafael, que é um autista nível 3 de suporte. E se tudo que eu aprendi de família e de planejamento, de organização, de educação dentro de um ambiente comum, toda vez que eu vejo a figura do Rafa, e por isso ele é a capa do meu celular, eu tenho a visão clara de que existe muito mais do que talvez a normalidade que a gente observe. E é isso que me dá talvez o privilégio de poder ser um pouco mais sensível do que eu já fui. Então, se a gente quiser completar esse quadro com as palavras, família sempre vai ser minha base e diversidade foi algo que eu aprendi com meu filho. Um dos pontos que aqui no Da Garagem para o Futuro a gente nunca deixa de falar é de família. Acho que a família, como você bem falou, fica relegada à questão de metas. É a família que nos dá apoio para entender as nossas viagens,
às vezes a nossa ausência, que não é por vontade e sim imposta, mas são eles o nosso porto seguro. É para onde a gente volta no final de várias jornadas, e eu sei que no final da última jornada eles vão estar lá. É isso aí. Com certeza. É isso aí. E se a gente for ver todas essas palavras, a gente conseguiu também um resumo, que é consistência. Uhum. E nós temos um programa no Brasil que apoia várias entidades. A gente apoia uma ONG que é de Transform Americas, que apoia vários professores. E nós linkamos essa tua palavra, a palavra consistência da tua história, com a história de um educador. Por que a gente está falando de um educador? Porque educador, todos nós temos alguém que nos inspirou. E aqui na garagem a gente quer trazer a mesma presença, a mesma potência do educador, de vários educadores que estão por aí, que às vezes eles passam desapercebidos. Verdade. E são eles que ajudam a complementar a nossa educação. Perfeito. E aqui, queria te apresentar o vídeo do Charles, que você mandou um livro para ele. Sim. E a gente vai falar um pouquinho mais do Charles. Legal. Charles David de Moraes é um educador que trabalha no projeto Potência, uma iniciativa da Transform Americas, com o patrocínio da SPI Foundation. Licenciado em Artes Visuais, ele ensina alfabetização digital e computação em nuvem para crianças, adolescentes e idosos, incorporando a inteligência artificial no desenho das atividades. Então, baseado nessa palavra, a gente achou Charles e gostaria de te convidar para ele, no momento que ele recebeu o livro que você mandou para ele. Sempre tive vontade de trabalhar com educação. Então, fiz licenciatura para artes visuais, que é uma área que eu gosto bastante também. A tecnologia, hoje em dia, eu creio que é fundamental para todo mundo, independente do público. No meu caso, como professor, ela me ajuda muito com pesquisas, exemplos para os alunos. Para mim é muito gratificante fazer parte desse processo de aprendizado para ambos. Tanto ver uma criança se desenvolvendo, desligando um pouco dessa parte de jogo, conseguindo utilizar a tecnologia na escola, no seu dia a dia. Muitos dos pais dessas crianças também não têm acesso à tecnologia. E ver essa criança conseguindo ensinar os pais, os irmãos, a família, de modo geral, é muito gratificante. Já na parte dos idosos, é mais gratificante ainda. Como eu disse, eles chegam se dizendo analfabetos digitais, saem daqui montando planilhas, realizando apresentações. Gostaria de agradecer imensamente ao Emeric pelos presentes enviados. Tenho um hábito de leitura, sou muito grato, será muito útil no meu dia a dia. Você não mandou mandou 2 livros. Quais foram os 2 livros que você mandou para ele? Na hora que me falaram que vinham tantos livros na cabeça, era difícil pensar e priorizar, né? Eu acho que comunicação, nesse papel que ele tem de liderança com jovens, é uma das coisas fundamentais hoje para qualquer líder. E para ele não seria diferente. E uma das áreas que eu acho uma das práticas, né, que eu acho que é muito interessante, são os TED Talks, né, que a gente assiste 15 minutos e tem ideia de que assistiu 1 hora, porque a capacidade que ele tem de conectar você e passar uma mensagem, eu acho fantástico. Então eu falei, puxa, que bom se todos tivessem essa capacidade. Então esse foi o primeiro ponto. Mas quando eu vi a vida dele, vi nessa área de tecnologia, eu acho que a tecnologia muitas vezes ela está se colocando como vilã de algo que efetivamente ela não é. Porque o que nós estamos fazendo a gente está terceirizando o mapa sem, na verdade, olhar se é aquela rota que a gente quer seguir. E quando eu dei o essencialismo, eu acho que ele toca um pouco disso. O que você está trabalhando? O que você está priorizando? Qual é a dedicação e prioridade que você está dando para o seu tempo? O tempo você vai ser limitado, mas a tua capacidade de escolha, essa é tua. E essa você tem a capacidade. Então, foi por isso que eu pensei, falei, ele vai ser um brilhante líder através da comunicação. Para cuidar dele, ele precisa saber como priorizar, porque senão ele vai ser invadido por todas as demandas que a gente sabe que a gente recebe. Dicas preciosas e, sem dúvida nenhuma, quem está assistindo aqui vai procurar avidamente esses livros. Legal. Bom, partindo para o nosso final, obviamente a gente fala muito na HP sobre o futuro do trabalho. Uhum. Essa parte de experiência, como que a gente se vê no futuro.
que na verdade já é hoje. É hoje. É. Como você se vê no futuro trabalhando? Algum tempo atrás eu tinha um líder que me ensinou uma das coisas que até hoje eu levo, né? A gente, depois de um certo momento, nós não somos um profissional de uma ou outra área. A gente acaba assumindo habilidades de gerenciar um negócio. Então, hoje eu me vejo com essa capacidade de poder liderar um negócio, independente se ele é da nossa área específica ou se ele é de uma outra área. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho me questionado muito se eu estou dedicando todo o tempo para retornar tudo que eu tive o benefício de receber. E muito dentro da nossa garagem. Sim. E como você vê a tecnologia como aliada nessa jornada, no futuro? Eu acho a tecnologia fantástica porque ela cada vez mais está permitindo que nós sejamos mais humanos. Tudo que é o trabalho braçal, que a princípio uma máquina pode fazer, a tecnologia vai fazer. E tudo que é a conexão, tudo que é a interpretação, tudo que é a criatividade, tudo que é a inovação vai partir exatamente do ser humano. É assim que nós pintamos os maiores quadros do mundo, é assim que nós criamos as maiores poesias, é assim que nós fizemos as mais belas músicas, e é assim que vai seguir sendo. A máquina vai ser só uma cópia e vai ser um bom assistente para nós. É um bom complemento. Perfeito. Emeric, muito obrigado por você ter vindo aqui na nossa garagem. Obrigado a você, Ricardo. Foi emocionante. Emocionante para mim estar aqui. E realmente muito inspirador. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E obrigado a você. Nos vemos no próximo Da Garagem para o Futuro. Porque a conexão pode ser digital, mas a emoção e o abraço são sempre analógicos. Todos nós temos uma garagem com a nossa história. Qual é a sua?